Olá, tudo bem? Estamos no SEAD virtual com a disciplina Estudos Antropológicos e Sociológicos. O tema da aula será o Estado, Sociedade Civil e Democracia. O primeiro autor que iremos estudar é Nicolau Maquiavel e o seu livro O Príncipe, como consta nesse primeiro slide. Nicolau Maquiavel foi um dos primeiros estudiosos a refletir de forma mais realista o significado do poder político e do controle do Estado. Maquiavel se preocupava com a questão da manutenção do poder por parte do príncipe, para que seu governo tenha sucesso na organização da vida social, sem correr o risco de perder o comando frente a inúmeros exemplos, atuais e históricos, de governantes que acabaram sendo destituídos de seu cargo, bem como tendo insucessos em suas conquistas ou no trato com o povo. Sugere-se, portanto, a leitura do livro O Príncipe, escrito em 1513 e publicado em 1532. Interessante, por exemplo, ler os capítulos 17 e 18 sobre como se deve portar um príncipe. Maquiavel, então, ele passa a refletir sobre o que é a política e o que é o poder. E nisso envolve também uma outra questão, o que é o Estado, como veremos no próximo slide. Sobre o Estado, há várias teorias que tentam explicar o que é o Estado. Por exemplo, Karl Marx. Para ele, no Estado prevalece o poder organizado de uma classe social que é dominante por deter a propriedade dos meios materiais de produção. Para o sociólogo Friedrich Engels, o Estado é um produto da sociedade e tem como papel amortecer os conflitos, os choques entre as classes e assegurar a reprodução do sistema social. Para Max Weber, o Estado existe quando há obediência à autoridade de um grupo dominante e essa relação de dominação está fundada na violência legítima, legalmente reconhecida. E para o sociólogo Antônio Gramsci, o Estado tem papel importante nos campos cultural e ideológico, bem como na organização do consentimento, ou seja, busca legitimar-se perante a sociedade civil não apenas pela coerção, mas sobretudo pela aceitação da autoridade. Então, esses são alguns sociólogos que vão refletindo sobre o que é esse poder maior que nos governa, chamado Estado. Temos agora ainda mais 3 sociólogos que também definem o conceito de Estado no próximo slide. Um deles se chama Luiz Althusser, na qual ele diz: as relações de poder necessitam de instituições que as reproduzam. Por exemplo, a escola, a família, a igreja, veículos de comunicação, que são os aparelhos ideológicos do Estado. O sociólogo Nikos Poulantzas, embora o Estado capitalista não seja um instrumento totalmente controlado pela classe dominante, devido às lutas entre as frações que a compõem, ele fornece o quadro para que os operários não se reconheçam como integrantes de uma mesma classe. E, por fim, o sociólogo brasileiro Otávio Ianni diz: o Estado não é apenas um órgão da classe dominante, pois responde aos movimentos das outras classes sociais e age conforme as determinações das relações entre elas. Ele faz parte do jogo de interesses sociais. Vejam, então, essas definições, de como que cada sociólogo foi interpretando a questão do que é o Estado. Hoje, então, nesse próximo slide, a gente pode entender o Estado como um estado do bem-estar social ou também o Estado neoliberal, que significa o estado do bem-estar social, também chamado welfare state, também conhecido como Estado-providência, foi uma resposta à crise de superprodução ocorrida nas décadas de 1920 e 1930 e, consequentemente, ao desemprego generalizado ocorrido em todo o mundo capitalista. Já o Estado neoliberal, ao contrário, propõe a intervenção mínima do Estado na economia e nas relações de trabalho,
As políticas neoliberais prevêem a manutenção da livre iniciativa, a livre concorrência e a regulamentação do mercado por si próprio, como princípios naturais do desenvolvimento econômico e social. Era a chamada doutrina liberal do laissez-faire. Aqui então nós temos também, né, as duas posições hoje predominantes no mundo. Ou um Estado ele é mais do bem-estar social, ou ele também pode ser um Estado mais liberal, também chamado de neoliberal, com as características de deixar a sociedade mais para que o livre comércio possa se desenvolver. No estado do bem-estar social, nós temos então uma proteção maior para com a população por parte do Estado. Até a próxima aula.